Olá pessoal, hoje vamos iniciar o nosso PHP conectando a banco de dados e trabalhando o que a gente chama de CRUD, tudo bem? Que nada mais é que a criação da informação, o armazenamento da informação, a leitura dessa informação armazenada, a atualização, o update dessa informação e a deleção desta informação em um banco de dados. Então vamos utilizar o nosso amiguinho PHP para a gente desenvolver este CRUD no nosso pequeno sistema. O nosso sistema vai ser uma pequena agenda, tá? E nós devemos começar da seguinte forma. Vamos fechar aqui. Primeira coisa, eu tenho que ter um servidorzinho web para poder hospedar o meu projeto PHP. Então, estou utilizando aqui o USB Web Server, já baixei ele previamente, descompactei e ao entrar na pasta, ele me contém todos esses diretórios, essas pastas e um arquivo, tá? O nosso aplicativo USB Web Server. Eu vou executar ele como administrador, tá? Para que ele possa executar, configurar todas as portas de acesso. E para a gente ter certeza que ele está funcionando, tá? Nós vamos precisar dos dois serviços desse USB Web Server, o Apache e o MySQL. Se o Apache e o MySQL estiver verdinho, significa que os dois serviços estão rodando, que é o que a gente precisa. Se por algum motivo estiver vermelho, verifica o teu antivírus, se está bloqueando, o firewall do teu computador, tá? Porque alguma coisa está bloqueando o acesso a esses serviços desse servidorzinho web que a gente vai utilizar. Pois bem, na sequência, nós precisamos iniciar o nosso CRUD com um banco de dados. Para isso, nós vamos clicar aqui no botão phpMyAdmin, tudo bem? Nesse botãozinho aqui, tá? E ele vai possibilitar o quê? O acesso ao FGBD do MySQL. Então, nós temos o banco de dados MySQL e o sistema que vai gerenciar esse banco, que é o phpMyAdmin, aonde ele pede um nome de usuário. Aqui embaixo, ele já nos traz a informação. O utilizador, que é o nosso nome, o nome de usuário, e a senha, a palavra passe, USBW. E se atentem à porta do MySQL. Então, para que eu possa acessar o banco de dados MySQL, eu vou ter que utilizar a porta 3306. Na sequência, vocês vão ver isso. Então, eu vou entrar aqui, root USBW. Vou dar um executar, ou entrar, e ele vai carregar para mim o FGBD do MySQL. Está carregando aqui, demorando um pouquinho. Pois bem, aqui é o nosso FGBD para acessar o banco de dados MySQL. Primeira coisa, vamos criar uma base de dados que eu vou chamar de agenda. Então aqui, pessoal, base de dados, criar uma base de dados e vou clicar em criar. Agenda, ou DB agenda, né? DB underline agenda. Eu vou deixar somente agenda. Depois vocês utilizam os padrões da aula de banco de dados. Lembrando que esse tutorial, essa videoaula é destinada aos alunos da ETEC de Praia Grande, né, onde a disciplina, né, o componente curricular desenvolvimento de software 2, é o segundo momento aí das aulas de PHP. Eu não vou criar as tabelas utilizando a forma de designer aqui do ambiente. Eu vou criar na mão, né? A gente fala com o programador, criar o nosso código aqui da instrução SQL. Eu vou digitar esse seguinte código. Tá? Eu não estou utilizando os padrões. Alguns padrões podem aprender de forma diferente na aula de banco de dados. Eu vou deixar algo bem simplista, bem direto para vocês entenderem o conceito. Depois vocês aplicam as melhores práticas aí na criação de atributos, na criação de colunas aí do nossa tabela. Olha só, criei uma tabela chamada tbcontato, onde eu tenho 4 parâmetros, 4 colunas dessa tabela.
O primeira coluna cd underline contato, que é o código do meu contato. Ele vai receber um dado do tipo inteiro, ele é chave primária e autoincremento, ou seja, eu garanto que essa coluna ela não vai ter informações duplicadas e a cada inserção de dados ele vai somar mais um. Então eu tenho meu contato 1, contato 2, contato 3, que é esse autoincremente que está sendo feito. O segundo parâmetro, segunda coluna, nm underline contato, nome do contato, né, o nosso nome, varchar 50 not null. Então eu vou ter um espaço reservado para 50 caracteres, obrigatório o preenchimento, então ele não pode ser nulo. Tel contato, telefone do nosso contato e o e-mail do nosso contato. Tudo bem? Então vou executar. E ele efetuou com sucesso, tudo bem? E se eu quiser dar uma olhada na estrutura dessa base de dados agenda, eu vou me guiar aqui por cima. Olha só, eu estou no meu servidor, localhost, base de dados agenda. Agenda. Então eu vou vir aqui, ó, estrutura. Tudo bem? Olha lá, TB contato. Ok, vou clicar em TB contato. Estrutura. E ele me mostra aqui a nossa tabelinha criada. Tudo certo? Vamos voltar aqui no USB Web Server e vamos nos atentar a uma coisa. Lembra da porta que ele estava falando, 3306? Eu posso verificar aqui nas configurações do meu servidor. Tá? Settings, aqui ó, porta do MySQL 3306. Então quando eu for codificar em PHP, eu preciso informar para o PHP que eu vou conectar ao banco de dados MySQL através dessa porta. Tudo bem? Então vamos ver como que isso funciona. Tá? Neste momento o nosso banco fica aqui paralisado, porque o que eu vou querer? Eu vou querer inserir informações para pelo PHP para armazenar aqui neste banco. Vou minimizar. Ok? Próxima etapa, eu preciso, dentro do meu servidor, esse nosso USB Web Server, o servidorzinho web, criar o nosso projeto. Então vou abrir aqui, ó, rootdir. Ele vai me abrir a pasta, o diretório, aonde eu devo criar o meu projeto. Eu já criei aqui previamente a pasta agenda, né, o diretório agenda, ok? E aqui dentro eu vou criar os meus arquivos PHP. Tá? Vamos inicialmente testar para ver se o acesso ao Apache está funcionando. Tá? O meu Apache, a porta é 80, pode ser que venha 8080, não tem problema, e você indica lá no navegador. Então eu vou vir aqui, né, em localhost, clicar em localhost e verificar se ele está funcionando. Legal, ele entrou nessa tela, significa que está funcionando. Eu quero acessar minha pasta de projeto. Então aqui na URL eu vou colocar localhost barra a pasta que nós criamos, agenda, e vou dar um enter. Dando um enter, ele entra no meu diretório agenda e está os meus arquivos PHP, SQL, tudo lá que eu preciso utilizar. Né, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ok? Vamos criar o arquivo de conexão, o arquivo de conexão. Para isso, pessoal, nós precisamos utilizar um editor texto. Tá? Eu utilizo aqui o Notepad+, né? Notepad++, eu já deixei o link para vocês fazerem o download. Tá? E nós vamos criar aqui o nosso primeiro arquivinho. Tá? Vamos primeiro preparar o ambiente. Abrir o Notepad+, venho aqui em linguagem PHP. PHP. Então agora eu consigo codificar, tudo bem, em PHP, e o Notepad+ vai identificar as palavras reservadas, vai dar uma coloração diferente para cada palavra. Então vamos iniciar aqui o nosso PHP. Tá? Primeira coisa, abertura e fechamento da tag, para indicar que neste momento eu vou ter um script PHP. Então olha só, eu abri o PHP, tudo bem? E estou fechando o PHP. Então tudo que tiver aqui dentro é PHP que vai ser executado pelo navegador. Tá?
Próxima etapa, vou criar uma variável? Não, vou criar um objeto. Tá? Agora nós vamos avançar um pouquinho na linguagem, já entrando em orientação objeto. Tá? Eu vou criar um objeto da classe PDO. Então, cifrão com igual new PDO. Por que PDO? PDO é a classe que nós vamos utilizar para conectar banco de dados. Tá? Então, eu estou falando neste momento que eu estou criando um objeto que pertence, né, à classe PDO. Só que essa classe PDO precisa de alguns parâmetros. Então vamos lá. O primeiro parâmetro, deixa eu diminuir a fonte aqui para vocês. O primeiro parâmetro é esse. Tá? Eu estou falando que este objeto ele tem este parâmetro. O primeiro parâmetro é o banco de dados que ele vai se conectar, MySQL. Então estou falando, opa, esse meu arquivo PHP vai se conectar a um banco MySQL. Host, aonde ele se encontra? Ele se encontra localhost porque estamos simulando o nosso servidor web localmente através do aplicativo USB Web Server. Então ele está localmente no meu computador. Na porta, lembra da porta? 3306, né? Então 3306, aonde que eu posso confirmar isso? Aqui no aplicativo USB Web Server, porta MySQL 3306. Por isso da importância de você descobrir a porta que você vai utilizar o teu banco de dados, 3306. E na sequência o DBName. Qual que é o nome do database que nós criamos? Agenda. Legal. Professor, fez um parâmetro. Qual o parâmetro a ser utilizado? Eu vou deixar essa 3307 aqui, pessoal, depois eu retorno. O segundo parâmetro é o root. Desculpa, o nome de usuário para acessar o banco. Lembra que quando a gente foi entrar no SGBD precisou lá do usuário? É o root e a senha. Então tá aqui. Isso tudo pode ser na mesma linha, tá? Eu estou fazendo quebra de linha aqui para indicar 3 parâmetros. Esse é o primeiro parâmetro, que está entre aspas duplas, que é a indicação do banco de dados, qual o banco de dados, o seu local e o nome do database, o nome de usuário e a senha. Tudo bem? Na sequência, eu vou criar vou fazer um tratamento para indicar se der alguma coisa de errado nesse acesso, ele me traz o código do erro. Então eu vou vou setar esses atributos, tá, de identificação para erro, tá, e vou colocar isso tudo dentro de um try-catch. Try-catch, ele bem de forma simplificada, ele funciona assim. Executo o que está dentro do try, se der algum erro, o catch vai me retornar o erro, o código do erro, vai me informar. Tá? Então, neste momento, eu tenho o meu arquivo conexão.php criado. Aonde eu vou salvar? Arquivo, salvar como, tudo bem? Arquivo, salvar como. E vou salvar dentro da pasta que nós criamos lá no USB Web Server. Então, olha lá, dentro do root, você descompactou, né, o teu projetinho, tá, o teu aplicativo. Você descompactou ele na sua unidade C, D ou no seu pendrive, numa pasta que você previamente definiu. Você vai entrar em USB Web Server e vai entrar na pasta root. E lá na agenda que você criou, nós vamos salvar como conexão.php, tá? Salva como PHP. Então nós temos aqui PHP. Vou salvar. Eu já salvei aqui, você vai pedir para substituir, tá? Vou falar que sim, sem problema. E vamos executar esse arquivo de conexão, tá? Então olha só, eu entrei no meu para testar, para verificar se ele está conectando ao banco de dados. Ah, deixa antes eu só mudar a porta aqui para 3306, tá? Salvei. Desculpa a tosse, pessoal. Vamos lá. Então vou clicar aqui em conexão.php, ou vou, melhor, escrever aqui em cima, conexão.php, e vou dar um enter. Tá? Reparem que ele executou o arquivo
e não aconteceu nada. Legal, está funcionando. Por quê? Ele executou o nosso arquivo, tá? Se esta conexão não estivesse funcionando, ele ia me retornar um erro. Como não retornou nada, significa que ele acessou o banco, tá? Acessou o nosso banco de dados pela porta 3306 e acessou o database e agenda. Logou com o nome de usuário root, a senha USPW e está funcionando, não retornou nada. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos aprender a inserir uma informação dentro do database.